Bora então para o nosso especial de 200 mil inscritos do canal, o Snoopy na casinha. Se você não viu a casinha, volta um vídeo aí, tem na descrição e no card fixado. Tô usando as massas da InQway, maravilhosas. Essa aqui é a branca, tá? Eu usei direto do pacote com 2 pinguinhos de violeta genciana para deixar o Snoopy ainda mais branquinho, tá? Então se você tem o costume de passar aí violeta genciana na sua massinha ou não conhecia essa técnica de deixar bem mais branca a massinha, é só colocar 1 a 2 gotinhas para um pacote, gente, fica top. Então vamos lá, a gente vai precisar aqui de uma bola de 35 milímetros e uma bolinha de 25, tá bom? Então você pode usar aí uma bola de 35 e uma de 25, para ficar o tamanho certinho da casinha que a gente fez. Caso você queira fazer o Snoopy maior ou em outra posição, é só aumentar a bola e a mesma proporção, tá bom? Então, vamos aqui. Para a cabecinha, a gente tem o costume aqui no canal, vocês já sabem, de medir com base no diâmetro da própria bola, ó, tá? Então, se você não tem balança, você vai se guiar fazendo uma bolinha de massa um pouquinhozinho maior do que a bola que você estiver usando, e assim você não fica perdido com relação à quantidade, tá bom? Como aqui eu quero pesar mesmo para deixar as gramas certinhas para vocês, eu vou usar 35 gramas para uma bola de 35, tá bom? E aí você pode variar, como eu disse, 5 gramas para menos, 5 gramas para mais, depende aí do que você quiser fazer. Então vamos lá. Vou sovar essa massinha aqui, ela tá bem molinha, bem úmida, né? Eu coloquei a violeta genciana e ela ficou um pouquinho mais molinha. Mas a gente vai encapar a parte da cabeça do Snoopy normalmente como se faz uma cabecinha tradicional de bonequinho fofinho. Aqui no canal, inclusive, vocês sabem que tem muitas aulas de cabecinhas, né? Para quem é meu aluno também dos cursos pagos, sabe que tem muitas aulas de cabecinhas. Então, a parte inicial da cabecinha, que é essa parte de cobrir a bola, é regra ser os passos do jeito que eu tô fazendo aí. Então, se você não sabe ainda fazer cabecinha, presta atenção em cada movimento. Eu coloco a bola no meio, dei uma giradinha, vou subindo nas laterais, depois fecho o meio e agora eu vou alisando, ó. Alisando, 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 alisando de todos os lados e vou arredondando ali onde eu fechei a parte da massa. Vocês vão perceber que a bola de isopor tá aqui, tá? Em cima, como se fosse um roxinho normal, e a parte de excesso de massa embaixo. Essa parte do excesso de massa é o fuço mesmo do Snoopy, né? É o focinho do Snoopy. Então a cabeça vai ser a bola de isopor e essa lateralzinha aqui, onde acaba a bola, é que a gente vai marcar para fazer a área dos olhos do Snoopy. Gente, ele é muito facinho de fazer, né? E eu falei para vocês esperarem essa aula, não se apressarem em fazer o de vocês logo de uma vez. Por quê? Porque pode ser que algum detalhezinho do que eu vou ensinar aqui faça diferença. Então é legal vocês esperarem, tá? Então vai alisando tudo certinho para ficar perfeito. E aí essa parte, ó, eu vou sempre com a lateralzinha do dedo também tirando, suavizando essa marcação entre a bola e a parte de excesso de massa. Ele tem que ficar nesse formatinho aqui. E olha, gente, essa parte da cabeça eu demoro bastante alisando, tá? Se você for usar a versão que ele tá deitadinho pra cima, você vai furar aqui embaixo com um palitinho e vai deixar ele secando exatamente dessa maneira, tá bom? Se você for usar ele na posição que ele vai estar com a cabecinha na lateral, mesmo assim deixa secando dessa maneira e depois que tirar o palito, você vai com um pedacinho de massa onde furou e fecha alisando com um pouquinho de água, tá? Ó, tem que deixar secando assim para esse focinho não descer, não escorrer, não sair do lugar, porque aqui é excesso de massa, tá bom? Então tem que ficar essa marcação. E eu vou sempre reforçando, vocês veem que eu tô até saindo um pouquinho da tela, porque o ângulo aqui tá bem zoom, né? Pra vocês verem com bastante detalhe. Mas é só cuidado. Alisa, 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 com paciência, para que fique tudo perfeitinho, tá bom? Principalmente quando a sua massa tá muito mais mole, é difícil de tirar as marcações, né? Então você tem que ter aquele cuidadinho todo. Eu gosto de usar a massa um pouco mais firme, né? E quando ela tá mais firme, é mais fácil da gente suavizar
as imperfeições. E quando ela vai secando também vai saindo um pouquinho, então nem se preocupa, tá bom? Só não pode deixar a marca de dedo muito funda, a não ser se for aqui pro like. Então se você já tá assistindo, deixa aí o seu like, dá aquela apertada assim, bem funda com o dedão no botão do like aqui do canal. Ó, gente, vocês estão vendo que eu ainda tô mexendo, né? Mexendo bastante. Ó, vou deixar secando assim, certo? Em cima do isopor, ó, eu coloco um EVA só para não marcar ali a basezinha da cabeça. Pronto, agora eu vou usar uma bolinha de 25 milímetros e a mesma dica do começo. Se você não tiver balança, é só fazer uma bolinha um pouquinho maior do que a bolinha que você estiver usando. Aqui deu 13 gramas, mas pode diminuir, porque eu sempre tiro um pouquinho na área do pescoço. Pode ser 12 até 11 gramas aí, dá certo. Vou encapar a bolinha do mesmo jeito que eu encapo todas as demais, até do jeitinho que eu fiz a cabeça do Snoopy, ó. Vou subindo essa massinha, fechando aqui e alisando. Agora eu vou afinando e puxando a parte do pescoço. Tá vendo que eu tirei um pouquinho de massa? Então se você usar 11 gramas, 10 gramas, já vai dar bem certinho também, ó. Vou alisar do mesmo jeitinho essa barriguinha, ó, ficou bem barrigudinho. Coloquei ele na mesa aqui para dar uma leve achatadinha para a parte de baixo das costas ficar reta, né? A gente vai colar ele em cima da casinha. Mas se você for fazer, por exemplo, o Snoopy em pé, você deixa tudo arredondadinho mesmo, tá bom? E você só dá uma curvadinha um pouquinho nas costas para ficar o bumbumzinho dele um pouquinho empinadinho e a barriguinha pra frente, barrigudinho. Agora eu vou dar uma achatadinha aqui na mesa, só para ele ficar no formato certinho ali das costas retas, que a gente vai colar em cima da casinha. E vou alisando, tá vendo, ó? Deixando um pouquinho mais nesse formato. Aqui só vai encaixar na parte de baixo, como ele vai ficar nessa posição. E eu dou uma leve achatadinha antes de colocar aqui o detalhe da coleira, tá? Ó, eu deixo ele mais ou menos aí na posição. Ainda vou passar um palitinho e colocar ele bem certinho ali ainda. Inclusive, ó, eu dou sempre uma levantadinha nesse palito para a parte de trás ali não ficar tão amassada, né? Se for o caso de você usar ele assim, nessa posição, você vai tampar o furinho atrás, como eu falei já. Não sei se eu falei, gente, acho que falei. 6,2 para cada perninha. Vamos sovar novamente, fazer bolinha. E na mesa, ó, com essa lateral do dedo, eu aliso, afinando a parte da perninha. E aqui com o dedão eu venho achatando, ó. Com esses dois dedos de um lado e do outro. Eu vou girando essa perninha, ó, para tirar ali a partezinha do calcanhar. E deixar esse pezinho bem arredondadinho, bem fofinho. Ajusto na mesa, se principalmente ele for ficar em pé, você tem que ajustar na mesa para ele ficar bem retinho assim, ó. E aí você já deixa secando dessa maneira também, tá? Ó, tá bem retinho. Como ele vai ficar deitado, a parte de baixo eu não afundei, geralmente eu dou uma afundadinha. Ó, vai ficar assim. Vamos pro outro aqui, para quem não conseguiu entender. Devagarzinho, né? Sova, faz bolinha. Na mesa, com a lateral do dedo, você vai afinar a parte da perna. E com esses dois dedos aqui, ó, você vai apertar, dar um beliscãozinho de frente, depois um beliscãozinho de lado. E segurando, girando o pezinho, você vai ajustando e alisando, ó, entre os dedos. Pra ele ficar um pezinho bem redondinho. E isso aqui, gente, é padrão de pezinho de perninha, bonequinho fofinho, tá bom? Então, também combina aí pra você fazer com a perninha mais alongada, um outro tipo de bonequinho. Marquei, os dois tem que estar do mesmo jeitinho, do mesmo tamanho, na mesma altura, ó, que fofinho. Vou deixar ali, tudo separado ainda, vou fazer agora os bracinhos. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Então, ó, vocês estão vendo aqui que eu tô usando mais ou menos 2 gramas para cada ladinho do bracinho, tá? E a gente vai repetir o mesmo processo, bolinha na mesa com a lateral do dedo
a partezinha do bracinho, só que deixando um pouquinho só a área aqui do punho, onde eu vou girar e marcar a mãozinha. A mãozinha dele é bem gordinha, tá bom? Ó, e eu vou começar marcando no meio e depois mais 2 vezes para fazer 4 dedinhos, tá bom? Então, o Snoopy a gente vai fazer 4 dedinhos dessa maneira e bem abertinhos entre si, para ele ficar bem engraçadinho, bem fofinho do jeito que ele é. Nessa posição que a gente vai fazer, que é a posição clássica, o bracinho dele fica mesmo rente do ladinho do corpinho, bem como se ele tivesse estátua ali, né? Ou ao mesmo tempo meio relaxado, tá na casinha dele descansando. Então, a gente vai marcar aqui o outro e daqui a pouquinho a gente junta tudinho. Ó, fica a mãozinha bem fofinha. As mãozinhas dos personagens praticamente são assim também, só que são com 5 dedinhos, né? Então depois, se vocês quiserem fazer os personagens, já sabe que a mãozinha também é parecidinha com essa, no estilo dos dedinhos. Eles são muito fofinhos, né? Ó, vai ficar com mais ou menos 3 centímetros. A perninha também. O corpinho 4,5 mais ou menos. E a cabeça ficou aí com mais ou menos uns 4,5 para 5, tá? Então, essa é a medida aí, mais ou menos, só para vocês terem um norte. O importante é não passar demais da casinha, né? Então, é prestar atenção nisso. Dependendo do tamanho da casinha que você fizer, você vai ajustar o seu Snoopy na proporção da casinha. Principalmente se ele estiver nessa posição assim, deitadinho. Agora é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês quiserem o Snoopy sentado, vocês vão simplesmente posicionar essa perninha aqui e dar uma chatadinha nas laterais ali da coxinha dele, para unir na hora que a massa tá ainda úmida, tá? E não vai colocar a cabeça nesse momento, vai deixar secar tudo separado. Tanto os bracinhos, dependendo da posição que você quiser fazer ele. Por exemplo, ele nessa posição sentadinha, tipo aviador, né? Então, dá pra você deixar os bracinhos secando para depois colar. E a parte das perninhas, não. Você já posiciona pressionando na lateral. Aqui, como ele vai ficar deitadinho, eu já vou colar os bracinhos aqui, nessa posição, deixo um espaçozinho ali, ó, entre o pescoço. E essa parte da perninha, eu vou colocar meio que por baixo ali do corpinho. E depois eu venho colocando a cabeça aqui. Então, ele é muito simples, né? Até para você fazer ele em pé, se você quiser, é a mesma coisa, a mesma posição. E aí, você vem, passa um arame nessas perninhas, tá? Deixa secar com o arame dentro, para ficar bem firme. Depois que estiver seco, você fura o corpinho ali na parte da bola de isopor e encaixa. Encaixou? Aí você vem com a massinha um pouco mais úmida, na mesma cor, e faz um acabamento ao redor ali da perna e do corpo, tá bom? Aqui, ó, nem vai precisar de acabamento. Tô falando isso se fosse ele em pé. Inclusive, gente, a gente tem muitas aulas do Snoopy aqui no canal já. Tanto sem molde quanto com molde. Já tem ele em pezinho, muitos anos atrás que eu ensinei. Menorzinho. Tem ele em várias versões. Tem versões de Natal. Então, depois assistam para vocês verem, tá? Então, essa parte, como eu disse, é uma das partes mais simples, que é fazer o Snoopy. Porém, eu pedi para vocês esperarem e assistirem comigo para a casinha de vocês ficar pronta todo mundo junto, tá? Então, ó, dei uma levantadinha ali nos pezinhos, né? E agora, eu vou pegar um pouquinho de massa vermelha. Esse é o vermelho chinês da Inkway. Gente, eu ando tão cansadinho, vocês nem imaginam. Eu gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque eu prometi esse especial de 200 mil inscritos. Mas vocês nem imaginam como tá a corrida. Então, depois desse especial, eu vou pedir para vocês maratonarem os vídeos que já tem no canal, porque a gente vai passar um tempinho sem ter passo a passo aqui, devido a essa correria. Quando eu concluir essa última produção que eu tô fazendo de Natal, é que eu vou conseguir trazer mais conteúdo para vocês de novo, tá bom? Ó, então vamos lá. Aqui eu vou dar uma lisadinha ou uma cortadinha nesse excesso de massa que tá embaixo do Snoopy. Gente, na hora de
pegar na peça, pega com muita leveza, com muito cuidado a mão esquerda, para que vocês não amassem. Tá vendo que tá tudo muito molinho aqui? Mas tá muito molinho mesmo, tá? Então, ou você alisa, ou você corta aqui embaixo assim, ó. Só para tirar o excesso, tá? Você vai colar ele lá na casinha daqui a pouquinho. Ainda um pouco úmido, só não totalmente molhado. Então aqui, ó, você já vai conseguir ver mais ou menos o tamanho e a posição que ele vai ficar na casinha. Super fácil, né? Então, ó, já tá praticamente pronto. Como a Ink Way é a massa que seca mais rápido, eu já vou colar o meu daqui a pouquinho aqui em cima. Mas vocês podem deixar ele secando mais um pouquinho, tá? Vou colocar um palitinho aqui, até chegar lá na bola, para ficar bem firme. Esse palito é palito de bambu, que deixa essa partezinha um pouco mais firme. Como é uma peça que vai estar coladinha lá em cima, não tem problema usar o palito, mas eu sempre recomendo que vocês procurem usar também o arame, tá? Para a parte do pescoço, pernas, braços, para que não tenha perigo, por exemplo, se essa peça cair no chão, ela quebrar bem na parte do pescoço. Então, para evitar isso, é colocar um aramezinho dentro. Como essa peça aqui não tem necessidade muito ali, né? Porque ele vai estar bem coladinho no telhado, aí eu usei o detalhe mesmo do palito de bambu, tá bom? Ó, tá quase pronto. Nosso Snoopinho, tão lindo, gente. Ele é muito lindo. Eu tinha que trazer esse especial pra vocês, porque, né? Foi a peça que me consagrou no biscuit, gente. Foi esse tema. Pra quem não sabe da história, eu comecei a ficar conhecida no mundo do biscuit fazendo esse tema. E é um tema que eu sou muito, 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 muito apaixonada. Aqueles que são mais antigos aí, conhecem Snoopy de muito tempo, com certeza gostam também. Tá aqui, ó. Um pedacinho de massinha aqui, ó. Tem que só alisar. Eu molho o palito, tá? E dou uma giradinha só pra preencher ali o cantinho e não ficar um vão, tá bom? O mais importante é que fique tudo bem preenchidinho. Aí você pode passar um pouquinho de cola aqui em cima, se a sua peça já tiver um pouquinho mais ressecada. Se ela tiver muito úmida, eu não aconselho vocês colarem agora. Por quê? Porque pode repuxar na hora da secagem e aí vai ficar feio o acabamento, tá bom? Então você marca enquanto você tá fazendo lá e tira, deixa ele secando um pouquinho, depois você coloca de novo. A minha já tá no ponto aqui de colocar, por isso eu já tô colando. Ó, ajeita a cabecinha, deixa ele bem retinho, bem centralizado lá no telhadinho. Aqui atrás tô dando só uma ajeitadinha também. Gente, não fiz nada demais aí, tá? Eu só tirei um pouquinho do excesso de massa que vazou quando eu apertei ele, ó. Pronto. Pronto, já tá quase prontinho. Mas calma que ainda tem o passarinho, né? O passarinho é a coisa mais fofa, gente. Muita gente tem dificuldade de fazer ele, né? Porque ele é bem pequeno. Mas eu vou mostrar pra vocês bem direitinho aqui como que faz também, tá? Eu vou fazer a parte da orelha agora. E a orelha é outra etapa também que eu gosto de fazer logo no começo, tudo. Deixo ela dar uma ressecadinha. E eu colo ela por último, depois que a cabecinha já tá um pouco mais seca também. Pra ela não pesar, pra ela não repuxar. E aí o acabamento vai ficar melhor. Certo? Então, eu vou achatar aqui na mesa, como vocês viram, ó. E ficou mais ou menos assim. É um formatinho de gota. Não muito grande, ó. E aqui é o posicionamento dela, ó. Tá? Bem na altura ali da coleira dele. No meio da coleira, na altura do meio da coleira, é essa parte da orelhinha. Tá bom? Então, você pode colar aí, se ela já tiver mais sequinha. E ela não gruda, não amassa, tá? Quando você coloca ela mais ressecadinha, ela não fica amassando, agarrando ali na casinha. Ela vai simplesmente
ficar retinha. E é isso que deixa bonitinho o acabamento da peça, tá? Vou fazer aqui o outro rapidinho. E aí é só posicionar do outro lado também do mesmo jeito, na mesma altura, tá? Ó. Bem fofinho, tá bom? Ai, gente, tá muito lindo, né? Agora eu vou colocar o focinho dele ali. Na referência original, se você for querer fazer milimetricamente igual o personagem, o focinho dele, né, essa partezinha preta é bem no meio ali de onde você tá vendo essa partezinha da frente. Mas eu gosto de colocar ele um pouquinho mais acima aqui, ó. Então eu vou colocar o arame, né, um pedacinho de arame e um pouquinho de cola. E colocar bem aqui, um pouquinho mais em cima, tá bom? Mas isso é opcional, gente. Tem versão do Snoopy que o nariz dele é bem centralizado, mas eu gosto de fazer ele assim. Eu acho que combina mais. A minha versão, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Deixar secando e nós vamos fazer o Woodstock super fofinho, mas antes ainda, eu vou aproveitar que a massa tá úmida e vou fazer já os olhinhos de massinha também. Eu sei que muita gente pode ter dificuldade de fazer esse detalhezinho muito fininho de massinha, gente. E tem que ser bem delicado mesmo, tá? Não pode ser uma tirinha muito grossa para não ficar feio. Se você tiver dificuldade de fazer com a massinha, você pode esperar secar e pintar com o pincel mesmo. A boquinha e os olhinhos. Eu quis fazer de massa. Já para vocês conseguirem ver o efeito todo e ficar meio que 3Dzinho ali também, tá bom? Mas é opcional, pode pintar depois também no final. Então eu vou acelerar esse processo aqui, porque é só tirinhas. E aí eu venho posicionando aqui, às vezes dá uma caidinha da mão, mas é normal, ó. O importante é que essa massa esteja bem úmida, para que você consiga colar. Se não tiver, passa um pouquinho de água na parte que você vai passar o fiozinho preto de massa, tá? Ó. Bem aqui nessa areazinha entre os olhos e a orelha, é que a gente vai colocar a tirinha do sorriso, tá bom? Vamos lá, segurei aqui a ponta. Agora sim. Vamos dar a volta. E aqui eu corto também. Pra ficar um sorrisão. Bem grandão. Tá vendo, ó? E aí você vai repetir o processo do outro lado, sempre prestando atenção no seguinte, gente. Se você colocou o olhinho ali naquela posição, do outro lado ele tem que estar na mesma altura e do mesmo jeitinho, para não ficar desproporcional, tá? Porque a peça, ela é 3D. Então você vai ver ela de todos os ângulos simétrica, né? Arrumadinha. Dos dois lados tem que estar bem igualzinho. Ó. De novo eu saí da tela aí, gente, porque tá o zoom, né? Mas não tem segredo. Ó, tá bom? Coloquei a sobrancelha. Agora eu vou repetir o outro lado. A mesma coisinha. E eu vou sempre ajustando quando eu vejo que ele tá aí, né? Saindo um pouquinho do lugar, alguma coisa assim. Pra que fique bem bonitinho. Olho por cima, ver se tá bem retinho. Ó. E agora a gente vai fazer o outro lado também. Bem com calma. Muita calma nessa hora. Bem alinhadinho na mesma altura. Tá? Zinho. Muito, muito fofo. Fala se não tá uma gracinha esse Snoopy, gente. Ai, que muito fofo. Dou uma levantadinha aqui nas perninhas também, uma ajeitadinha. E agora a gente vai pro passarinho. O passarinho é muito fofo, gente, também, tá? Ó,
ele tem que ter, ele dá o charme, né, o toque final aqui nessa peça, porque ele é amarelinho, ele se destaca em cima do Snoopy. Então, vou pegar aqui um pouquinho do amarelo. E eu gosto de misturar um pouquinho com laranja, mas bem pouquinho mesmo. Só para dar um tom diferente. Mas se você estiver usando o amarelo ouro, por exemplo, ele já é a cor certa, tá? É porque aqui eu tô com amarelo limão, que eu tingi com um pozinho da Ceramanil. Então tava muito, muito amarelo, assim, muito vibrante. E eu queria dar uma quebrada com um pouquinho do laranja, tá bom? 2 bolinhas pequenininhas, eu não vou nem pesar, mas acho que dá 1 graminha cada pezinho dele aqui, gente. Tá? Bem pouquinho mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Snoopy, só que desse tamanho, pequenininho, os pezinhos, tá? Ai, saindo da tela de novo, gente. Perdão por isso. A câmera tava com um zoom muito, muito forte, muito alto, e eu não percebi. Mas, ó, é a mesma coisa. Detalhes que não dava pra regravar, tá? De novo, bolinha. Agora eu vou fazer o corpinho, coxinha. E já vou posicionar ele aqui, ó, sentadinho assim, ó. Todo fofo. Olha o tamanho disso. Já vou deixar ele até aqui, ó. Que lindinho, né, gente? Aí vou fazer a caudazinha dele aqui, o rabinho dele. Também não tem segredo. Ó. Bem pequenininho mesmo. Ó, fiz a asa também, outras coxinhas pequenininhas. Tá vendo como o corpinho dele é fácil? Que vai ser mais trabalhosinho é a cabecinha, que tem enxertos, mas não se desesperem, vocês conseguem. Pode simplificar também só marcando com a esteca, mas eu preferi fazer de um jeito que fica bem mais legal. Eu dei um furinho aqui com o arame, mas nesse momento eu não vou passar o arame porque tá mole a massinha, tá bom? E ele é muito delicadinho, se eu passar o arame aqui agora eu vou desmanchar ele todinho. Então espera dar uma ressecada, sempre que tiver que passar arame, nunca passa na mesma hora, para vocês não deformarem a peça de vocês, tá bom? Espera dar uma ressecadinha, ó. 1 graminha, não dá nem para pesar direito, gente. É o mesmo que eu usei ali, 1 graminha pro corpinho. E agora eu vou usar pra cabeça cerca de 2 gramas. Não deu pra ver aí por causa do reflexo, mas é 2 graminhas, tá bom? E aí vocês vão vir fazendo o mesmo formato de cabeça do Snoopy, gente, ó, a mesma coisa. A parte ali mais alta é como se tivesse uma bolinha de isopor lá dentro, mas não precisa. E a parte de baixo, um pouco mais estreitinha. E agora eu já vou colar aqui os detalhes que ele tem das peninhas dele. Lembrando que você pode simplificar, se não quiser fazer essa emenda do jeito que eu tô ensinando aqui, é só você estirar um pouquinho mais de massa nessa área e marcar com a estequinha ou cortar com a tesourinha e ir ajustando, tá? Mas eu prefiro fazer assim, que eu acho que fica bem mais realista com o personagemzinho, mesmo ele sendo muito pequenininho. Aqui a câmera tá no zoom para vocês verem os detalhes, tá? Por isso que é importante. Ó. E por estar no zoom, vocês estão vendo até minhas unhas sujas, minha mão suja, gente. Me perdoem por isso. A correria de sempre, como eu falo, mas o que importa é a aula. E eu tô com a mão suja, não é de sujeira, é de tingir a massa de verde, minha mão tá toda verde. Ó, vou alisar, tá vendo? Cada pedacinho aqui. E agora eu vou colocar mais um, bem aqui em cima, ó. Na testa, como se fosse um topetinho dele aí. Super meigo, super fofo. A pontinha do pincel você vai alisando. Esse pincel modelador, gente, é vida, né? Serve pra tudo. Tanto a ponta dele quanto o cabo serve pra tudo. Uma vez me perguntaram que
que ferramenta que eu levaria, que 2 ferramentas eu levaria para uma ilha deserta se eu tivesse que fazer biscuit lá. Aí eu disse que levaria a massa, obviamente, e o pincel modelador, né? Porque, gente, ele faz tudo. Aí eu venho, ó, aliso bem direitinho. E vou dando o formatinho, tá? Faz com carinho, faz com capricho, com calma. E olha que amor que vai ficar. Só que eu não vou colocar essa cabeça agora, porque a massinha ainda está muito molinha, tá? Então eu vou só furar, abrir um pouquinho aqui esse furo. Você pode deixar o corpinho secar primeiro um pouquinho mais, e aí depois você vem colocando a cabeça para não pesar tanto. Como é uma peça pequena e o Snoopy tem uma bolinha na barriga, eu vou passar esse arame aqui, ó, agora com cuidado, depois que já ressecou um pouquinho, até chegar na barriga do Snoopy. Assim ele vai me dar uma estruturação dentro do corpinho do passarinho, e eu posso colocar a cabeça na hora sem que a cabeça amasse o corpo, tá bom? Então são dicas aí para vocês prestarem atenção. Se tá fixo esse arame aqui, não vai ter para onde ele amassar. A cabeça vai só encostar lá e pronto. Mas de preferência, deixem secar um pouquinho mais. Tá? Ó. Então, deixa lá secando, vem e encaixa a cabecinha. E, gente, olha isso, que perfeitinho. Tá muito perfeitinho, né? E, ó, nem precisa se preocupar que não vai aparecer o pescocinho, o arame, nada, porque eu, né, cobri o arame um pouquinho pra cima com a massa, ó. Olha só. Até tirei o zoom aqui pra vocês verem. E agora é só pintar o olhinho do Woodstock. Depois que ele secar, eu vou pular pra essa parte aqui pra vocês verem. E eu vou usar a caneta permanente da Acrylex ponta dupla. Eu vou usar a partezinha fina dela. Eu gosto muito dessa caneta, gente, mas não tenho preferência de marca, não, tá? Um detalhe só que você tem que prestar atenção é que essa massa tem que estar seca. Então, você só vai fazer essa pintura do olhinho, tanto de tinta ou com a caneta permanente, depois que a massa já estiver seca, ou seja, a peça já estiver totalmente sequinha, tá bom? E para finalizar, a gente vai só sombrear um pouquinho aqui o Woodstock. Eu gosto sempre de dar um charminho nessa cabeleira dele aqui. Gosto de pegar um pouquinho do blush, né? Um blush um pouquinho laranja. E aí pode ser aquelas sombras de olho também, que eu já indiquei pra vocês aqui no canal. Foscas, né? Principalmente, não pode ser brilhante. E eu vou passar bem de leve, gente, só em algumas pontinhas aqui, ó. Pra dar um sombreado bem fofo. E vou pegar também e tirar todo o excesso e vou passar ali na bochechinha do Snoopy, ó. Tá vendo? Bem de leve. Esse é um pincel fofo de maquiagem também. Ó, passo na pontinha dos bracinhos, da perninha, do outro lado aqui da bochechinha. Vai ficando muito, muito meiguinho. Depois que essa peça secar totalmente, você passa um spray, né, fosco nela, um verniz spray, de preferência um que seja para artesanato. Então eu recomendo da Tech Bond, ou Souvenir, ou Acrylex. São os 3 que eu já usei. Hoje em dia eu uso da Tech Bond, tá? Mas o fosco. E aí aqui no canal também já tem como você aplicar o verniz nas peças. É só depois vocês procurarem aí. Não tem segredo e fica um acabamento perfeito. Gente, ficou muito linda a peça, né? Ó, ela ficou com mais ou menos aí uns 22 centímetros, quase 23 contando com a base, até a ponta do nariz ali do Snoopy. E ficou uma gracinha. Eu espero, gente, de verdade que vocês tenham gostado dessa aulinha, que vocês façam, né, que vocês me marquem lá no Instagram, quero ver as pecinhas de vocês, marca nos stories de vocês com o @artepaixãobiscuit, que eu quero ver, tá bom? E então é isso, fiquem com Deus, um beijo, não esquece seu like, seu comentário, se possível compartilha para ajudar o canal, e é isso, tchau, tchau!